Para todos sempre exaltamos o nome excelente de Jesus Cristo. Olá, amados, tudo bem? Sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 35, Palavra Poderosa. O tema proposto fala sobre o plano da salvação. E dentro de uma abordagem, vamos continuar falando sobre batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi tipificado. Está escrito isso em Êxodo, capítulo 40, versículo 13 a 15. Vestirás Arão das vestes sagradas e ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás, como ungiste seu pai, para que me oficie como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Então veja que foi bem tipificado, né? Foi bem direcionado. Levítico capítulo 8, versículo 12, depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também encontramos em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. Amados, os dons espirituais, vamos falar dentro dessa abordagem agora, os dons espirituais, eles devem ser buscados por todos os convertidos com o objetivo de estarem equipados para a obra do Senhor Jesus Cristo. Falamos isso de uma forma contundente, repetidas vezes falamos, e agora nós estamos afirmando mais uma vez, para que não haja dúvida. Há diversos dons espirituais mencionados na palavra de Deus. Veja bem, conforme indicações, e vamos passar agora a dar essas indicações. Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Aí prossegue dizendo, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Veja, segundo a graça que o Espírito Santo nos deu. É ele que dá, ele é o proprietário do dom. Aí ele continua, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, façam com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então veja que nesse texto de Romanos tem alguns dons aí relacionados. Vamos passar agora a mencionar os dons que estão relatados em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Entende? A outro, operações de milagres. E a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para
interpretá-las. Então, amados, percebe a relação? Aí mesmo em 1 Coríntios, também nesse capítulo 12, nós vamos agora para o versículo 28 até o 31. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Veja bem, primeiro lugar veio apóstolos, foram os 12. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestre. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E aí ele continua dizendo o seguinte: porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todas? Veja a série de perguntas que ele está fazendo. Por quê? A cada um é dado um dom. Amados, apóstolo não é título, é dom ministerial. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Então veja, ele trata sobre os dons, fala sobre o amor, depois ele regulamenta, disciplina os dons no capítulo 14, né? De 1 Coríntios. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. São 5 dons ministeriais, não são títulos. Título na Bíblia só tem 2, diácono e presbítero. O resto é tudo dom. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glórias ao nome do Senhor, não é? Aleluia. Romanos, outra relação. Romanos, no capítulo 12, versículos 3 a 8. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 a 30. Efésios, capítulo 4, versículo 11. E 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Aí nós temos a relação de todos os dons ministeriais, que são 18 dons ministeriais. Então, para que você possa registrar, eu quero relatar aqui de forma específica. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 3 a 8, nós temos a relação lá dos dons de profecia, ensino, ministério, presidência, exortação, contribuição e misericórdia. Ok? São esses que fazem parte dessa relação. Já em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 8 ao versículo 10, nós temos a seguinte relação de dons: profecia, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, discernimento do espírito, dons de curar, operações de milagres, variedades de línguas e interpretação de línguas. Já a relação de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 até o 30, nos remete aos seguintes dons: profecia, apóstolos, mestres e governos. Além de governos, nós temos também dons de curar, operações de milagres, variedades de línguas e interpretação de línguas. Já na relação de Efésios, capítulo 4, versículo 11, nós temos os seguintes dons: profetas, apóstolos, mestres, evangelistas e pastores. Então, são dons espirituais. E já em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e o versículo 11, nós temos os dons de ensino e os dons de serviço. Com isso, nós temos uma relação de 18 dons espirituais
que o Espírito Santo nos concede para nos equiparmos e fazermos a obra dele. São através do batismo com o Espírito Santo de Deus. Então, amados, eu volto a repetir, nós somos vasos de barro, somos frágeis, ok? Então, o que é o dom? É graça de Deus concedida nesses vasos de barro que somos nós, para que a glória seja dele, para que ele nos use com poder, sendo que honra e glória é dele. Então, eu não posso falar, eu tenho o dom de curar. Não, o dom não é meu. O dom é do Espírito Santo. Pela misericórdia, ele me usa para a cura. Como ele pode me usar para a palavra do conhecimento, para a palavra da sabedoria, para o discernimento do Espírito. Eu quero aqui fazer uma pausa e dizer o seguinte. Quando você lê Hebreus capítulo 5, finalzinho, e também capítulo 6, você percebe que só pode discernir o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal, aqueles que conhecem a palavra de Deus. Então, amados, não adianta ficar falando, Deus, eu quero que o Senhor me conceda o dom do discernimento do Espírito. Primeiro você vai estudar a palavra de Deus, habilite-se da palavra de Deus, esmere-se na palavra de Deus, conheça com profundidade, e a palavra de Deus em si é que te dá revelação e discernimento de todas as coisas. Para que você não fique fazendo oração de tolo. Não conhece palavra e fica pedindo discernimento. Tem gente que não sabe que voz está ouvindo. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, diz que há muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles sem sentido. Então tem gente que não sabe se está ouvindo a voz da sua alma, não sabe se está ouvindo a voz do homem, não sabe se está ouvindo a voz do Espírito Santo, não sabe se está ouvindo a voz de demônio. Demônio fala? Fala! Em 1 Coríntios, capítulo 11, diz que ele se transforma em anjo de luz e faz com que os seus ministros sejam transformados em ministros de justiça. No versículo 14 diz isso. Então tome cuidado, porque tem muito demônio pregando nos púlpitos das denominações. Exatamente. João capítulo 6, versículo 70. Jesus, ele diz aos seus discípulos o seguinte, eu não vos escolhi em número de 12, saiba que um dentre vós é o próprio diabo. Irmãos, se o próprio diabo estava infiltrado entre os 12 ali, quem sou eu ou quem é você para dizer que Satanás não pode entrar dentro do nosso ministério? Com cara de presbítero? Com cara de pastor? Com cara de evangelista? Com cara de bispo? Com cara de apóstolo? Com cara de missionário? Tome cuidado. Porque se você der mole, ele te rouba o ministério. Te rouba até a mulher. Tome cuidado. Rouba as tuas finanças. Não baixa a guarda não, irmãos. Não dê moleza para obreiro. Tem que ser destro ali, tem que ser lapidado pela palavra de Deus. Não abra os seus segredos ministeriais para qualquer um. Ande com águias. Porque se você andar com urubu, você vai acabar gostando de carniça, de carne podre. Mas quando você anda com as águias, com aqueles que gostam da palavra, aqueles que gostam do serviço em Deus, aqueles que são santos, aqueles que move, que promove, que estabelece, que modifica, que quebra paradigma, aqueles que estabelecem o reino de Deus, aí você cresce. Aí você cresce. Saiba fazer as tuas escolhas. Amém, queridos? Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.